Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 514, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui ela que já apareceu aqui no Cinemação outras vezes antes, que faz parte lá do podcast Quarta Parede, que descansa em paz, infelizmente, e trabalha com criação de conteúdo e de modo geral adora dar aí as suas opiniões. Temos aqui a nossa querida Ana Lívia. E a Quarta Parede é aquela coisa, né? Assim, morreu, mas pode ser que reviva, ninguém sabe, tudo aí, né? Queremos pressão popular, né, Ana? Você tá trabalhando com isso. Se tiver comoção popular, ele volta. Exato. Quando, me elogiam, eu falo bem de mim, eu falo, nossa, claro, gente, a voz do povo é a voz de Deus, imagina. Então tá dado o recado aí, hein? Vamos lá fazer aquela pressão lá na Ana, na Quarta Parede, pra que o podcast volte. Temos aqui também a estreia dela, que trabalha na edição do podcast Sapa Justa e fez parte também da equipe de apresentadores do Bom Dia Bicha, né? A Nara Lívia tá aqui também, hein? Olá, pessoal. Eu queria dizer que eu vou ser a primeira pessoa a fazer pressão pra Ana voltar com o podcast, viu? Nara, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente na sua estreia. Você falou que você, no off aqui, você estava falando que você já apresentou podcast e tal, mas é sua primeira vez como convidada, né? Exato, a primeira vez como convidada. De vez em quando eu apareço no Sapa Justa, que é um podcast de vivências lésbicas, como a voz do Google, né? Tudo que eu quero falar, a voz do Google diz no meio do programa, do nada, de repente. E eu também já apresentei as notícias do Bom Dia Bicha, que é um projeto de divulgação de notícias relevantes para a comunidade LGBT. Que demais. Bom, seja muito bem-vinda, tô muito feliz que você tá aqui. E para fechar essa mesa hoje aqui, temos aqui o meu amigo jornalista de cultura, que trabalha lá na CBN, né, na Rádio CBN, e no site Senta Aí, e agora tá com o podcast 30. Temos aqui o Cláudio Gabriel. E aí, Ana, Nara, Rafa, prazerzão tá voltando aqui depois de um longo e tenebroso inverno. E olha, eu vou fazer o coro aqui com a Nara pra Ana também voltar com a Quarta Parede. Então, aí, começou, Ana, vai aguentar agora? Ih, não devia nem ter falado nada, que agora pesou pra mim. Falou que gostava de elogio, já tem 2. 3, tô nesse barco aí também, pois é. Que demais, gente. Muito bem, meus amigos. Olha, hoje estamos aqui, né, para bater um papo filosófico, né? Vamos debater aqui sobre a multiplicidade das interpretações de filme. Pois é, existe interpretação certa e errada? De onde que a gente tira a base para criar as nossas interpretações? E quanto que as intenções dos autores daquela obra e tal devem ser levadas em conta, né, quando a gente pensa na interpretação de uma obra. Enfim, tem muita coisa para falar, é um papo realmente cabeção aqui hoje, então você vai se deleitar hoje aqui, porque a gente tem muita coisa para debater, e vamos bater esse papo sobre interpretações de filmes no segundo ato desse podcast. Well, I'm sure you will interpret it in your own way, whatever's convenient. Vamos começar esse papo aqui já com uma citação cabeçuda, né? Porque daí a gente já tira isso da frente e a gente pode pensar nela e aí pensar em outras coisas também. Bom, existe um ensaio filosófico do alemão Martin Heidegger que se chama A Origem da Obra de Arte. O Heidegger ele redigiu esse texto entre 1935 e 1937. Ele passou 2 anos trabalhando nisso e acabou reformulando para publicação em 1950 e depois ele reformulou de novo em 1960. Enfim, isso é só para ter uma noção de onde que veio o contexto, né, desse ensaio aqui do Heidegger. Lá tem uma citação que diz o seguinte:
A obra dá publicamente a conhecer outra coisa, revelando-lhes outra coisa. Ela é alegoria. A coisa fabricada reúne-se ainda, na obra de arte, algo do outro. A obra é símbolo. Ou seja, o que ele está trazendo aqui pra gente, né? Ele já parte do ponto que a obra acaba sendo muito mais uma exposição de ideias e símbolos do seu tempo e que de lá cada pessoa parte para outra coisa, para outra interpretação, para outra ideia. E é interessante da gente ver que é isso. Ele diz que a obra é um símbolo, então ela não é uma coisa rígida, né? Ela acaba sendo uma coisa muito mais fluida. E aí, pra gente já tirar o elefante da sala, eu queria perguntar para vocês: existe interpretação certa e errada de uma obra de arte? Não. Já vou começar aqui. Não. E quem discordar, a gente vai tratar. É isso aí. Mas é porque é interessante, né? Porque ainda mais em tempos atuais, quando a gente para pensar nas redes sociais, onde a opinião ela é eminente o tempo todo e não tem tempo nem respiro pra gente se debruçar em cima de interpretações. Como é que vocês veem isso, assim? Porque hoje em dia, depois de tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu também, né, no Brasil, extrema direita, fake news e não sei o que, existe uma coisa meio de a interpretação é o seu ponto de vista. Não tem esse papo também? Eu acho que assim, a gente tem que pensar também em pessoas que estão agindo de boa fé, porque no meio disso sempre vai ter gente agindo de má fé, levando a interpretação para um lugar onde ela é quase que incabível, assim. Mas dentro do mundo do possível, é óbvio que existem contextos, o contexto histórico, o contexto do que o próprio artista, autor te deu, mas assim, a sua interpretação pessoal sempre vai existir dentro dela, assim, né? E porque quando você falou do tema do episódio de hoje, eu pensei muito sobre Mãe, o filme do Aronofsky. Boa. Porque pra mim ele é um filme em que eu precisei ler o que o Aronofsky queria que fosse a minha interpretação pra eu entender, porque o que eu entendi do filme era outra coisa completamente diferente. Então é isso, assim, você precisa que todo mundo que veja aquilo, que consuma o seu produto, tenha acesso ao seu contexto, e o que acontece com a pessoa que não tem esse contexto e sai com uma interpretação diferente. Mas aí é óbvio que, né, aí tem os malucos fascistas que sempre vai virar e falar, tipo, não, porque nazismo era de esquerda, sabe? Aí sai um pouco da sua opinião e entra num lugar de pura má fé, que eu acho que nem vale a pena, né, entrar nesse assunto. Eu acho que tem um aspecto também, assim, em termos dessa ideia, desse conceito de interpretação, e como você falou, Rafa, dessa questão das redes sociais, acho que no meio disso tudo, de como isso se torna também meio perdido, né? Eu acho que existe aquela ideia de que cada um vai querendo dar seu próprio pitaco e, ao mesmo tempo, as interpretações vão se tornando também muito difusas a partir do momento em que as nossas ideias, por exemplo, a gente está falando aqui de cinema mais, né? Mas as nossas ideias sobre um determinado filme vão se tornando muito mais interpretações e ideias de outras pessoas do que necessariamente o que a gente constrói assistindo o filme, né? Sim. Eu acho que a gente tem cada vez mais, assim, no mundo atual, né? Essa ideia de que a gente precisa de outras opiniões, né? E tem essa base cada vez maior, muito por causa dessa exposição que a gente tem com a rede social. Então, a ideia de interpretação acho que também está muito nesse caminho de que ela é cada vez mais difusa, cada vez mais complexa e, ao mesmo tempo, ela é cada vez mais banal também, né? Eu acho que isso é um aspecto interessante que a gente pode também discutir sobre. Agora, Nara, você que estuda filosofia e tal, quando a gente para pegar, tipo, essa citação, né, tem uma obra, lógico, por trás disso, e quando o Heidegger, ele fala sobre essa outra coisa, né, que a obra dá publicamente a conhecer outra coisa, essa outra coisa é algo muito pessoal, não é? Sim, e enquanto vocês estavam falando sobre interpretações e como tem pessoas e grupos que interpretam tudo de uma forma muito descolada do real, vou dizer assim, ou de mau caráter, eu
pensei um pouquinho antes, porque a gente tá falando de uma interpretação pessoal ou de como são feitas as interpretações. Porque, veja bem, uma pessoa que é cinéfila, vamos dizer assim, ela vai olhar pra obra e vai pensar, nossa, teve tais planos, tem um sentimento mais opressor aqui, e ela tá trabalhando com várias categorias que alguém que gosta de assistir filme aos finais de semana com a sua sobrinha não vai ter essa atenção. Ela vai ter outro repertório para criar. E esse repertório pode ser um repertório fascista, como a Ana bem comentou. Então, uma coisa que eu acho muito rica são quando pessoas com backgrounds diferentes discutem sobre um objeto só. Porque elas não estão falando do filme em si, elas estão falando delas. Elas estão falando do que tocou a elas e que aí elas viram no filme, ou então o que é que não tocou nela de jeito nenhum, porque não faz parte do repertório. E aí a pessoa teve que ir ler. Sim. E aí, pra mim, é nisso que reside toda a riqueza das discussões sobre qualquer obra, mas principalmente de cinema, né, já que a gente tá falando aqui. E uma coisa que o Cláudio falou e que eu acho que acontece muito e empobrece a discussão é justamente a necessidade de você procurar uma análise terceirizada de uma outra pessoa para você ter a sua opinião. Ué, você não tem uma vida toda? Se você tem uma vida toda construída, elaborada com seus, sei lá, 10, 20, 30 anos, que seja, você tem todo um repertório para analisar algo e para falar sobre esse algo. E aí um exemplo não tão cult a se comentar é aquele filme Red, Crescer uma Fera. Sim. É muito interessante você ver as reações das pessoas sobre esse filme, porque normalmente é um público mais novo que se empolgou mais com esse filme, né? Até pelo caráter infantil. E é um público que, ao meu ver, não procura tanto opiniões mais especializadas. Não necessariamente especialistas, mas que passam esse tom. Certo? E nesse grupo você via pessoas falando, nossa, parece muito a dinâmica da mãe do fulaninho, ou então lembrou a minha tia. E aí que relaciona com histórias, né? Que elas viram ou aconteceram com elas. E aí você vê um público um pouquinho mais velho falando, nossa, esse filme é sobre criação de família em ciclos narcisistas e não sei o quê. Aí vem o outro dizendo, isso narcisismo, todo mundo tá narcisismo da onde? Se fosse pais ali, ninguém tá falando de narcisismo. E aí vai criando outros tons, porque são outros repertórios. E eu acho isso muito rico. E é nessa discussão que as pessoas estão falando de si, através do filme, eu acho espetacular. Inclusive, espetacular até para identificar quais são as pessoas que não são tão confiáveis, né? Sim. Porque quando a gente tá numa roda, assim, onde não tem algo que mexe muito com as nossas emoções, a gente pode disfarçar um aspecto nosso que a gente sabe que pode não ser bem socialmente aceito. Mas quando a gente fala em algo que toca a gente se empolga, solta a língua, e aí você descobre que aquele cara ali, na real, é bolsonarista. Então é fantástico, gente. Perturbe as pessoas pra falarem de filmes que elas adoraram. É perfeito pra você descobrir quem, assim, os podres das pessoas, pra você analisar. É perfeito. E, Nara, eu acho que tem um aspecto assim, também interessante nessa questão que você falou das questões pessoais, né, e de como a gente acaba relacionando isso com os filmes e tudo mais. Tem um aspecto muito interessante que eu vejo, que eu acho que é uma coisa que meio que tem também se diluído nesse momento das redes sociais, que é essa necessidade única da gente ter que ter uma racionalidade sobre tudo, né? Acho que a gente meio que tá num período desse... Ao mesmo tempo que esse racionalismo às vezes é meio absurdo, né? Como a gente tá falando aqui mesmo. Mas, assim, acho que a obra de arte, ela tem se tornado cada vez menos, na verdade, sobre as nossas emoções e cada vez mais sobre a nossa razão, né? Então, acho que isso vai se tornando um ciclo também de que a gente perde esse tato sobre como essas obras não necessariamente precisam de uma super interpretação por trás e como elas muitas vezes tocam nos lados mais simples das nossas emoções, né? E como às vezes o objetivo delas é esse. É o deslumbramento, vamos dizer, uma relação muito passional, essas complexidades, às vezes, que tá muito na nossa emoção enquanto ser humano, que muitas vezes pode nem fazer sentido, né? Eu acho que um exemplo muito, muito claro disso, vocês citaram o Mãe, mas assim, acho que tem um filme que meio que é o concurso disso de vamos debater a interpretação, que é o 2001, né? E eu acho o 2001, assim, um filme que, sei lá, eu entendo as pessoas buscarem sentido, interpretações nele, mas eu acho um filme muito mais interessante nesse aspecto do emotivo, né? É um filme que
tá ali buscando o deslumbramento da gente enquanto telespectador, enquanto pessoas perante esse universo completamente desconhecido, novo, esse não entendimento. Eu acho isso também tão rico e tão interessante quanto, e eu acho que isso tem se perdido também, né? Nossa, Cláudia, você tava falando disso e me lembrou, assim, eu sempre ia muito no cinema com meu pai, e a gente tinha um pacto de que a gente saía do filme e a gente não conversava sobre ele por pelo menos meia hora. A gente conversava sobre qualquer outra coisa, porque você precisa de um tempo mesmo, às vezes, pra sentar, assim, e eu acho que com essa coisa de... E eu mesma faço isso hoje em dia, de, nossa, deixa eu entrar imediatamente no Letterboxd e colocar ali, e assim, é uma coisa que anos depois, às vezes eu revejo, eu fico, nossa, o que eu tava pensando quando eu fiz essa review no Letterboxd? Daí 4 estrelas um filme que não merece, às vezes, sabe? Mas é isso, é porque a gente não deixa um pouco você digerir. Eu acho que quando se trata de emoções e a gente sai desse lado hiperracional e a arte traz isso, né? Pode trazer ambos os lados, ou um lado que é mais subconsciente, assim. Você precisa de um tempo pra digerir, não sair imediatamente, tipo, dando opiniões, etc. E, às vezes, pra mim, me incomoda. Por exemplo, todo ano eu frequento a Mostra de Cinema daqui de São Paulo. E, às vezes, eu saio, eu imediatamente coloco o fone de ouvido como se eu fosse, tipo, a pessoa mais antissocial do mundo. Porque eu não quero justamente que essas opiniões contaminem a minha. Porque uma vez que você ouviu... Por exemplo, eu sou uma pessoa muito distraída, às vezes. Eu vou muito nas vibes, feelings, etc. Mas aí se uma pessoa vira pra mim e fala assim, não, mas porque você percebeu que o Boom tava aparecendo naquela cena o tempo inteiro. E aí, pronto, acabou, entendeu? Eu não consigo mais ver vibes, eu só consigo ver, nossa, o Boom tá aparecendo, sabe? Eu não sei se o Cláudio, se você tá conseguindo fazer isso, mas ultimamente eu tô conseguindo, cara, fugir muito de crítica e trailer e tal. E isso tá me dando uma outra experiência, assim, assistir filme. Eu tenho visto filmes que eu não tô sabendo nada sobre eles, sabe? Tipo, lógico, tem coisa que assim, você não consegue fugir, né? Você vai assistir um filme na Netflix, no Prime, na HBO e tal, às vezes você vê a capa do filme ou da série, enfim, e aí você vê o ator, você vê o nome do diretor ali e tal, né? Então, tipo, você é exposto a isso, assim. Mas... para além disso, quando você, tipo, mergulha na obra sem ter qualquer tipo de influência, assim, é muito louco a hora que você assiste, e aí depois que você assiste, você dá esse tempo, você deixa dar uma decantada, assim, e aí depois você começa a conversar com as pessoas sobre o filme, aí é interessante você ir, assim, revelando, tirando essas camadas de interpretação que você vai vendo que, cara, eu saí do filme muito feliz, muito alegre, então eu comecei a ver que o pessoal tava odiando, aí você vai vendo que, já que o pessoal odiou, falaram um negócio ali, tem razão, daí você coloca a primeira camada de ódio em cima do filme, sabe, assim? Sim, é muito louco isso, né? Assim, que você falou, eu tive uma experiência em relação até isso, desse último Indiana Jones, né, A Relíquia do Destino, que eu fui ver na cabine e eu lembro que, assim, logo que saiu, todo mundo comentando, nossa, esperava que fosse muito pior e tal. Eu pensando assim, cara, eu acho que eu não vi absolutamente nada sobre esse filme. Então eu tava, assim, numa tranquilidade que eu nem esperava que eu ia ver. Então acho que tem esse aspecto muito interessante, e novamente eu acho que, assim, essa questão toda, nessa necessidade também da gente opinar sobre tudo, né? Isso também muito complicado. Mas de como essas multiplicidades de interpretações, ideias precisam estar ao nosso redor, eu acho que também a gente perde essa ideia que o cinema sempre teve como base, que é o do encantamento, né? Sim. Você tá ali encantado com o que está sendo mostrado em tela. Então, realmente, essa experiência de você ver algo, você não sabe nada, ou às vezes sabe só aquele básico do básico, não sabe o que de ninguém sobre, é um negócio muito interessante de fazer, né? Cada vez mais. Well, I'm sure you will interpret it in your own way, whatever's convenient. Me diz uma coisa, Nara, quando a gente para pensar numa análise de uma obra artística, aqui a gente tá falando especificamente sobre filmes e séries, né, audiovisual e tal, mas isso dá pra colocar em toda a obra artística. A gente pode dividir a interpretação, né, de algumas maneiras. Então a gente tem uma interpretação objetiva, ou seria visual, né, onde a gente consegue descrever realmente os elementos que compõem ali, aquela coisa técnica que você até já comentou. A gente tem uma interpretação
interpretação subjetiva, que daí é uma coisa mais simbólica, que daí é a gente tentando descrever os nossos sentimentos enquanto a gente tá, né, ou quando depois, enfim, quando a gente viu aquela obra, né, depois de ter a visualização da obra. Então é uma coisa mais subjetiva. E aí teria uma terceira forma, que é uma interpretação mais formal ou estética, que acaba analisando toda a síntese visual, a composição. Então a gente vai olhar, por exemplo, o contexto histórico, a temática, a organização de elementos, né? E tudo que envolve ali uma pesquisa mais abrangente sobre aquela obra. E Rafa, tem uma outra também, que é aquela vontade que você tem de inferir qual é a interpretação dos outros, né? De inferir, tipo, a interpretação do diretor, de falar assim, não, mas é porque o diretor queria falar isso. É verdade. E assim, tendo vindo de escola de cinema, eu já passei aulas e aulas, assim, 2h30 de aula da gente discutindo se o relógio na parede tá marcando meio-dia era relevante pra cena ou não. Então também tem isso. Então, e isso eu acho muito interessante, porque a gente tem esses vários tipos de interpretação. E é óbvio que a gente não vai pegar caixinhas dessas interpretações e vai falar, eu só estou fazendo uma interpretação objetiva. Elas podem meio que se mesclar ali, né? Então você pode ter uma interpretação objetiva e aí você traz junto uma interpretação subjetiva, enfim, ou formal ali daquilo. Então elas vão meio que se intercalando, assim, dentro das análises que a gente faz. Agora, assim, quando a gente para pra pensar justamente nesse tipo de interpretação, é difícil você fazer essa mescla, né? Se você conseguir entender até onde vai uma e pra onde passa a outra, não é? Perguntando se é possível fazer uma análise mais pura, vamos dizer assim. Porque quando você falava, me pareceu, é impossível. É impossível, é. E até pelo comentário da Ana, acho que deixou claro. Até porque tem aquele aspecto de que o relógio podia ser importante só pra ele. Pois é. Mas na cabeça dele era um comentário extremamente técnico. Não era. Não, e você sabe, a gente tem um episódio aqui no Cinemação, um episódio clássico que a gente analisando o filme O Rei Leão. O live action, né, quando saiu. E aí tem uma briga minha com o Daniel lá, porque o Daniel ficava falando que, é ridículo, os animais não têm expressão e a gente não consegue ver o animal, sei lá, sofrendo ou feliz e tal, porque ele fez uma coisa tão realista que você perde esse elemento da expressividade dos animais. E eu falando assim, mas essa era a proposta que o diretor quis dar, tipo, todas as declarações do diretor iam nesse caminho, que ele falava, eu quero fazer algo realista, eu quero que as pessoas olhem e vejam um leão ali e tal. E a gente ficou discutindo isso muito, assim, porque tinha essa questão dessa interpretação. E é meio que isso, né, como a Ana tava falando, tipo, você pega e fala, qual que é a intenção do diretor? Beleza, você tem esse aspecto de uma interpretação formal que parte disso, desse contexto e tal, que o diretor quis isso ou aquilo. Agora, a partir do momento que a obra saiu, foi para público, aí entra justamente o que a gente estava falando antes. Ela vira outra coisa. E aí, nenhum dos dois, nesse caso da minha discussão com o Daniel, estavam errados, né? Porque, no caso, ele não sentia, era uma questão mais subjetiva, ele não sentia a empatia, né, ali pelos animais, porque estava muito real aquilo e não transmitia o que eles falavam, o que eles estavam sentindo. E eu achava a obra mais bem feita porque era o objetivo dela desde o começo, entende? Então, assim, não existia nem certo e errado dentro dessa discussão, olha só. Então, eu acho que também, dentro dessa ideia, eu acho que, assim, apesar da gente poder ter essas análises mais de perspectivas, né, de como as interpretações podem ser pensadas em determinada obra, tem também um caminho de que cada vez mais essas interpretações elas podem ser múltiplas na forma como a gente vai lidar com elas diretamente, né? Sim. Então, no momento que a gente está assistindo o filme, a gente pode pensar múltiplas coisas e como aquilo pode fazer um sentido pra gente, e às vezes não faz sentido para outros. Eu acho muito interessante também esse aspecto, como eu falei, que eu acho que eu defendo muito, né? Esse aspecto mais emotivo, que é importante a gente ter com o cinema e que às vezes a gente perde um pouco isso nessa necessidade de sempre ter tudo exatamente, todo mundo pensar igual sobre determinado assunto, né? E aí eu acho que tem um aspecto interessante, Rafa, que acho que é uma discussão, né, muito ampla, que é feita há muito tempo, sobre se a visão de quem está criando deve ser levada em conta, né? É. E assim, como você mesmo disse,
tem obviamente, essa ideia de que a partir do momento que aquela pessoa colocou aquilo no mundo, não faz mais parte dela, não é mais ela que controla aquilo. Então, cada um pode ter uma visão, cada um pode ter uma maneira de pensar e racionalizar e criar perspectivas diferentes sobre determinada obra, ao mesmo tempo que tem, obviamente, essa ideia de que quem criou está, teoricamente, tendo a visão real daquilo tudo, né? O que realmente aquilo está querendo dizer. Mas, assim, no fim das contas, eu acho que o que mais realmente importa é muito menos o que essa pessoa está falando e muito mais a forma como a gente está absorvendo aquilo no primeiro contato que a gente tem com um filme, por exemplo, né? Sim. Eu acho que isso acaba sendo um aspecto muito interessante. E eu até lembro, acaba sendo relacionado um pouco, de que teve muito na época que saiu aquele clipe do Donald Glover, né? Como Childish Gambino, o This is America, que ficou aquela estrondo de 1 milhão de vídeos explicando com todo o clipe e as múltiplas coisas, os simbolismos e tal. Uhum. E eu sempre achei muito interessante do próprio Donald Glover reforçar que não importa, né, o que ele acha daquilo. Ele falava o tempo todo assim, minha opinião pouco importa, assim, por que vocês estão perguntando isso? Uhum. O que importa realmente são o que as pessoas estão pensando sobre. Então, no fim das contas, é sobre isso. Nossa, mas sim, eu super concordo, porque pra mim, essa é uma coisa que eu me questiono muito, o quanto é relevante ou não você trazer essa perspectiva e o quanto você precisa. Primeiro que eu sou do time de que acha que obras de arte de qualquer maneira, assim, seja artes plásticas ou cinema ou livro, elas precisam existir por conta própria, assim, sabe? Uhum. Pra mim também existe uma questão de, beleza, ok, eu não vou te julgar por ser uma obra do século XVIII e ser racista, porém, eu estou lendo no século XXI, entendeu? Então também tem esse lado. Mas pra mim eu fico pensando um pouco em Tropa de Elite, por exemplo. Sim. Sabe? Onde a gente sabe que o Padilha, enfim, seja lá o que o Padilha é hoje em dia, na época que ele fez Tropa de Elite, a visão dele era a extrema oposta do que o filme, na verdade, foi cooptado pra ser, né? Uhum. Porque depois ele virou, assim, o filme favorito dos fascistinha carioca. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também, onde, tipo, ok, a visão do diretor é outra, existiu, então, o filme foi quase que varrido de qualquer opinião pessoal que você possa ter sobre ele, em nome de uma opinião coletiva também, sabe? E aí, eu particularmente, tenho muito problemáticas internas com isso, sabe? Porque eu fico entre querer defender o filme, querer defender o Padilha, mas ao mesmo tempo saber da significância cultural que tá para além de tudo isso, sabe? E aí você fica, eu vou gastar meu tempo defendendo um filme que coletivamente a opinião pública julgou ser tal coisa, sabe? Então, também acho que existe essa outra camada de opinião que uma vez que ela domina o cenário, fica muito difícil, né? De você superar isso em nome de uma interpretação pessoal ou emotiva, etc. Mas acho que tem um aspecto também, Ana, tipo, de como também é importante a gente repensar essas obras sempre, tipo, conforme todo o tempo passa, né? Eu acho que é sempre importante essa revisita a todo momento dessas obras sobre novas perspectivas. Você cita o Tropa de Elite, acho que tem também um caso também muito marcante assim, da história do cinema, que é o do Nascimento de uma Nação, que é um filme, por exemplo, que ele é revisitado de formas críticas diferentes. Por exemplo, o Spike Lee adora fazer isso, né? Ele adora diversos momentos, especialmente mais os últimos filmes dele, de brincar com todos os elementos desse filme de forma irônica, né? De ironizar sempre essas questões. Enfim, eu acho que também é um aspecto interessante de como essas revisitas e retransformações também criam novas interpretações e novas formas da gente acabar olhando para isso. E eu não sei, mas também não tem um aspecto contrário, porque enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando em umas outras situações que para mim, por exemplo, foram impactantes. Que, por exemplo, eu tenho aqui na minha casa uma caneca que eu comprei no Museu do Van Gogh. Quando eu vi essa caneca lá, eu olhei pra ela e não achei, assim, bonitinha, assim, ok, sabe, não me chamou a atenção. Depois que eu visitei o museu, e aí eu tive uma profundidade ali, né, no que era o contexto, na história e tudo mais, aí a arte da caneca me trouxe outra coisa. Então, assim, é uma caneca azul,
ela tem umas ramas assim, sabe, de flores e tal. Você não consegue entender se foi pintado ele embaixo da árvore ou ele olhando de cima, né, olhando para a árvore e tal, e você não tem muita noção de perspectiva. E a ideia do quadro dele, quando ele fez, era essa, ele estava descobrindo que ele ia ser tio, e ele estava muito feliz com a ideia de poder conviver com uma criança e tal, com um sobrinho. E aí ele faz esse quadro e essas ramas ali de plantas ali que tem no quadro dele, elas estão florescendo assim. Então é justamente a ideia de um novo nascer, mas sem a perspectiva. Então tem também essa ideia de que é tudo meio incerto. Ele tá ansioso, tá vindo um novo nascer, mas ele não sabe direito como lidar com isso. E eu achei isso tão legal, o fato dele ter interpretado dessa forma e tal, e colocado isso num quadro, porque daí traz aquela ideia de que a arte, né, é uma forma de expressão que busca justamente transmitir essas ideias, as emoções e tal, e aí ela pode ter vários significados de maneiras diferentes. Mas para mim, num primeiro momento, a caneca tinha uma pintura ok, né? Eu acho que talvez se eu fosse comprar, talvez eu fosse, num primeiro momento, eu fosse direto lá nos Girassóis do Van Gogh, que é o quadro mais famoso dele. Mas depois que eu soube da história desse outro quadro, eu fiquei mais encantado por esse quadro. Tipo, esse quadro ganhou pra mim um outro patamar, assim. Então, eu agreguei, né, um valor a isso. E teve aqui também no Cinemação, quando a gente gravou sobre Pantera Negra, o primeiro filme do Pantera Negra, que na época a gente trouxe um convidado aqui, e ele, uma pessoa negra e tal, falando sobre a obra, a gente foi pronto para criticar a obra, que tinha coisas que a gente não tinha gostado muito, não sei o que, tal. Aí a gente foi para criticar a obra. Quando ele começou a falar o que aquilo estava significando para ele, sobre a diáspora que o filme representava ali e tal, papapá, e ele foi falando sobre isso, a gente terminou o podcast falando, cara, o filme ganhou outro patamar, é outra coisa, sabe? Lógico, fez sentido com a nossa visão. Então, assim, existe essa questão também da visão do próprio artista, de quem tá fazendo, às vezes ajudar também a enriquecer um pouco. Eu acho que enriquece, mas a gente não pode defender uma obra só porque aquela era a visão de quem criou. Perfeito. Eu acho que a repercussão fala mais. Eu concordo super com a Ana, e o caso do Tropa de Elite é como é que você vai ressignificar aquilo? Do que aconteceu. Sim, eu não tenho essa resposta, e eu acho muito difícil elaborar essa resposta, porque é como se o Tropa de Elite fosse muito recente de alguma forma, eu não sei. Me parece que existem obras que elas precisam de um espaço maior para serem reelaboradas. Sim. Por exemplo, indo para a literatura, se a gente pega o Lovecraft, que era um racista declarado, na qual todos os medos dele, que eram medos de que as pessoas negras estivessem em espaços específicos que podiam chegar próximos a ele transformava em monstros. E você vê hoje, depois de anos, que as pessoas ressignificaram. Uhum. Inclusive, pessoas pretas ressignificaram essas histórias. Uhum. E que ficou um negócio muito potente. Imagina pra fazer, sei lá, com Harry Potter. Harry Potter é muito recente. Não dá. Verdade. Exato. E aí você fica pensando também numa questão ética por trás, né? Que é a J.K. Rowling tá fazendo dinheiro com isso, Lovecraft não mais. E justamente eu acho que a partir do momento que começam a vir essas reinterpretações, por exemplo, você tem o Lovecraft Country, por exemplo, que é uma puta série com atores negros, etc. Aí você tem um pouco onde se agarrar, né? Agora, quando você tá nesse limbo, assim, onde fica muito difícil, eu acho que, assim, como alguém que eu fiz mestrado em artes, e aí muita arte contemporânea, que é aquilo, tipo, essa é uma cadeira, essa é uma outra cadeira, essa é uma outra cadeira. Qual é a diferença entre essas três cadeiras, sabe? Uhum. E aí você fica... É uma coisa onde, se você não lê o textinho que tá ali, você não sabe muito. É óbvio que a gente entra nessa coisa que o Cláudio estava falando, onde entra um impacto emocional, sabe? E se você não tem um impacto emocional com aquilo, se a visão daquilo, se a fenomenologia daquilo não te impacta de imediato, eu acho que às vezes também tudo bem a gente não ter uma interpretação, sabe? Uhum. Eu acho que tudo bem, a gente se força um pouco às vezes, especialmente se você já tem uma bagagem cultural
grau maior, assim, se você tá acostumado a entender bastante dessas coisas, e aí você é confrontado com uma coisa que você não necessariamente entende, de você querer se apoiar, então, em interpretações, etc. E é óbvio que isso enriquece, sem dúvida nenhuma, né? Mesmo quando eu leio coisas e quando eu faço interpretações, por exemplo, da biografia de certos autores, e você fica, meu Deus, isso era sobre isso. Mas, novamente, eu acho que a obra e aquilo que ela é pra você precisa funcionar mesmo que desligada disso, sabe? Pode não funcionar no mesmo nível, com a mesma profundidade, mas precisa funcionar. Porque, por exemplo, o Tolkien era super, super, super contra pessoas que falavam que Senhor dos Anéis era uma reinterpretação da visão dele sobre as vivências que ele teve na Primeira Guerra. Só que, assim, qualquer pessoa que sabe da biografia do Tolkien e que lê Senhor dos Anéis, é praticamente impossível você não ter essa visão, sabe? Mas ele era tipo, não é nada disso, não tem nada a ver. Então, assim, também é uma coisa de quem é você pra me dizer se tem a ver, se não tem a ver, sabe? Eu tô vendo aqui, eu senti essa conexão. Então, pra mim, tem um pouco disso, assim, sobre... E eu acho que a Nara falou bem no começo sobre as vivências de cada um. Pra mim, tem um pouco também sobre o quanto essa opinião invalida, às vezes, a vivência dos outros, sabe? Especialmente quando a gente tá falando de literatura ou arte contemporânea, onde o universo da crítica de arte, o universo da crítica literária é tão consolidado, eu acho que infinitamente mais fechado do que a da crítica de cinema, assim, você sair um pouco dessas interpretações que são te dadas das coisas, você acaba recebendo uma crítica tremenda, ou você acaba sendo como tipo, não, você é ignorante, você não entendeu, você não sabe de arte. E eu fico, mas às vezes aquela arte só não ressonou, entendeu? Às vezes aquela arte não é pra você, e tudo bem. Well, I'm sure you will interpret it in your own way, whatever's convenient. Deu vontade de até contar um relato. Na verdade, deu quando o Rafael contou a experiência do podcast, que achou que ia detonar, enfim, não foi dessa vez. Quando eu assisti Midsommar, eu fui sem saber de nada. Disseram, é um filme muito bom. Fui ver. Ele me impactou muito. E o meu relato, minha experiência com o filme bate com diversas outras mulheres, porque quando você passa por diversas situações de violência masculina e você vê aquele filme, você tem a sensação de vingança que é construída junto com o filme, que é muito bizarra. Porque você começa o filme dizendo, nossa, que tá tudo errado, de repente você fica muito feliz junto com a protagonista. Sim. E eu fiquei, caramba, esse filme mexeu comigo de formas que eu não sei descrever. E eu fiquei com esse filme por muito tempo na minha cabeça e tal. E aí, em uma conversa totalmente formal, uma outra mulher, no caso mulher negra, virou e falou, eu detesto esse filme, ele é a coisa mais violenta que eu já vi. E eu não tô falando de violência necessariamente contra a mulher, mas no sentido mais de recorte de classe mesmo. Porque esse instinto de vingança, ele é algo que só faz sentido na cabeça de mulher branca. Porque na cabeça de mulher preta, a gente entende que os homens também são vítimas de violências que não se justificam uma violência com a outra. Então esse filme só faz sentido e é bom, segundo ela, porque existe uma experiência de branquitude. Naquele momento, eu senti toda a minha relação com o filme anulada, né? Acho que foi essa palavra que a Ana usou. É como se, nossa, eu me emocionei, eu senti várias coisas, eu fiquei, caramba. Mas não, é porque o contraditório existe, e ele existe ao mesmo tempo. O único estranhamento que eu tive com o Midsommar foi que as primeiras pessoas que sumiram dali eram pessoas de cor. E a forma que eles somem, quando você vê aí a versão estendida, porque eu vi até a versão estendida, você vê que há um diálogo e que ali existe mais consciência pra tentar fugir da situação. E caramba, as pessoas brancas não tinham essa consciência de tentar fugir mesmo, pra valer. E isso me martelou muito. E pensar que esses afetos contraditórios, eles podem existir dentro de uma mesma pessoa. É interessante. Então, hoje eu não sei se eu gosto desse filme, hoje eu não sei se eu odeio esse filme. Eu tenho uma relação de amor e ódio que eu não sei explicar. Eu sei que esse filme mexeu comigo. E a fala dessa moça, pra mim, depois que eu fui ver algumas coisas do filme de novo, eu fiquei, caramba, eu tenho coisas a sentir. Não sei o que explicar, mas sinto. O filme é muito potente só por essa força que ele gerou em mim. Pelo menos ao meu ver.
talvez o Cláudio tenha visto e não tenha achado nada demais. E tá tudo bem. Nossa, como é que você lê o pensamento, né? Mas, assim, realmente, eu acho que concordo muito com o que a Nara falou. Acho que tem esse aspecto muito de como as coisas ressoam diferentes para cada pessoa, né? Acho que as nossas individualidades e nossas perspectivas de vida mudam muito conforme a gente tem essa relação com as obras, né? Eu acho que é um aspecto muito interessante porque, especificamente falando dessas questões, talvez de algum preconceito que tá em um determinado filme e tudo mais, e que às vezes não ressoa, né, necessariamente para alguma pessoa e ressoe para outra, é um aspecto muito interessante e que às vezes, assim, independente da gente ter uma racionalidade daquilo, né, da gente pensar assim, nossa, realmente isso está sendo feito de uma forma errada e tal, isso ainda pode impactar de formas diferentes para cada pessoa, né? Sim. Ainda gera questões diferentes para cada pessoa, porque eu vou até usar o exemplo de uma série da The Idol, né, que acabou há pouco tempo, e eu concordo que realmente não é grandes coisas, mas assim, desde o início eu vi muitas mulheres falando desse aspecto dessa violência, né, muito forte que tinha contra a personagem feminina, protagonista e tudo mais. É uma coisa que ressoa pra mim realmente muito na série, e é muito, especialmente no final, enfim, fica meio absurdo. Mas aí é um aspecto que acaba me pegando também dentro da própria trama, é essa brincadeira com esses thrillers eróticos dos anos 90, sabe? Uhum. Então foi uma coisa também que me pegou, assim, na história. Então acho que tem esse aspecto também que vão ressoar diferente para as pessoas. E assim, até entrando aqui num lado mais filosófico e lado de vocês duas, da Nara e da Ana, assim, eu acho que existe esse olhar de uma necessidade da gente ter uma relação mais... Acho que pode ser até essa palavra, né? Essa relação mais viva com os filmes, né? Relação da gente ter um lado também mais passional com os filmes. E eu até eu gosto muito daquele artigo da Susan Sontag, né? Do Contra-Interpretação, que já foi usada 1 milhão de vezes, né? Para falar sobre esse assunto. Mas tem a frase final desse textinho dela, que eu gosto muito, que ela fala que em vez de uma hermenêutica, a gente precisa ter uma erótica da arte. Que basicamente quer dizer isso, né? Em vez da gente ter esse lado de uma interpretação total, da gente buscar o sentido dentro de tudo aquilo que a gente está vendo, que a gente está sendo tocado, a gente pode ter um olhar mais visceral com aquilo, né? Um olhar mais direto. E como isso constrói também essas interpretações que vão acontecer depois de um tempo que a gente tem essa relação com o filme, por exemplo. E você sabe que uma coisa que me chamou muita atenção nesse relato da Nara foi que ela terminou a frase falando assim, o filme mexeu comigo. E aí eu, na hora, tava aqui ouvindo ela falar, e aí eu me peguei pensando, mas será que ela no final ela gosta ou ela não gosta do filme? E aí que eu me vi falando assim, caraca, como eu tô muito com esse olhar, sabe? Muito, tipo, no sim ou no não, no preto no branco, né? Exatamente. É porque, assim, eu particularmente acho que é um pouco do momento social que a gente tá vivendo, onde as coisas ficaram muito binárias, assim, né? Binárias. Ou você gosta, ou você não gosta, ou isso é objetivamente bom ou objetivamente ruim. Só que com arte, especialmente a boa arte, eu acho que é muito mais difícil você ter essa interpretação, sabe? Porque aí é uma arte que abre espaço para você questionar, abre espaço para você vir e falar assim, não, porque essa é uma referência, não sei o que. Você fica, não é uma referência, é uma referência a tal coisa. Porque ela contém multitudes e ela é dinâmica e ela vai dizer uma coisa para uma pessoa e outra coisa para outra pessoa. Mas talvez por causa das redes sociais, não sei dizer, não vou entrar nessa análise, mas existe uma coisa de, então, tipo, não, a gente precisa entrar, então, num consenso coletivo de se isso é bom ou isso é ruim. E aí eu lembro do que aconteceu, por exemplo, com Everything Everywhere All at Once, que no Twitter, do nada, tava todo mundo falando super bem, e aí, de repente, veio uma onda de pessoas falando super mal, e aí começou uma treta onde, tipo, as pessoas precisavam, então, definir como se o Twitter inteiro precisasse entrar de acordo se o filme era bom ou ruim. Eu tava assim, gente, ele é um filme tão complexo que a ideia de bom ou ruim nem me passa pela cabeça. Eu tô mais preocupada em justamente, tipo, todas as outras coisas que ele me fez sentir no espaço de 1h30, sabe?
Sim. E Ana, acho que também tem esse aspecto de, tipo assim, independe, sabe, por que precisa todo mundo ter uma mesma opinião sobre aquele negócio? Essa é uma coisa que também me incomoda muito, assim, tipo, eu acho que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele teve muito essa pegada de, tipo, de como no início ele foi muito amado, depois muita gente começou a odiar, e aí ele tem essa mega intriga, gente, por que as pessoas precisam necessariamente todo mundo amar ou todo mundo odiar o filme, sabe? Acho que, enfim, o filme tá aí e as pessoas têm esses múltiplos sentimentos assistindo. Então, mas porque tudo é tão binário, eu acho que a gente entra um pouco nisso, assim, de tipo, não, mas aquele cara que é o bolsonarista odiou, então eu tenho que amar. Mas aí, às vezes, vocês odiaram juntos por motivos completamente diferentes, sabe? E a gente nunca entra nesse mérito, às vezes, assim, de por que você odiou, por que você gostou. Porque, às vezes, o motivo por trás são completamente, às vezes, até mesmo opostos. Ambas as pessoas amaram por motivos que nem se conversam, sabe? Não, a gente soltou, o Dani escreveu um texto aqui pro Cinemação, que o título do texto dele era "Foda-se que você não gostou do filme". E aí ele faz uma reflexão justamente sobre isso, sabe? Sobre essa questão binária, assim, e tal. E o que eu achei mais incrível, justamente do relato da Nara e tal, foi essa maturidade de chegar num ponto e dizer assim, cara, mexeu comigo e eu não sei descrever. E é isso, e ponto, e tá resolvido, entendeu? Porque, inclusive, essa é a questão, ele não precisa estar resolvido. Eu acho isso algo que, tipo, eu vou levar comigo agora, porque, assim, fez muito sentido isso, a gente olhar para uma obra e a gente olhar para ela assim, tentando desmanchar um pouco desse binarismo que a gente tá falando aqui, que é justamente isso. A gente já tirou, por exemplo, das nossas conversas aqui internas e tal, né, quando a gente grava podcast e tal, a gente já tirou, por exemplo, a questão de nota, né, de 0 a 5 estrelas e tal, que a gente dava no começo do podcast, a gente gostava de dar as notas, porque era um termômetro, né, de quanto a gente tinha gostado. E aí a gente tirou isso porque a gente começou, não dá pra ficar quantificando essa questão subjetiva mesmo, assim. Exato, e tem, assim, desculpa, mas tem um aspecto emocional no meio que, assim, por exemplo, objetivamente, racionalmente, eu sei que Lua de Cristal é um péssimo filme. Só pelo fato de ter o Sérgio Malandro e ele ser um machista, já tá aí, tá dito. Porém, no meu coração, emocionalmente, eu cresci com esse filme, eu não tenho como ver esse filme e não dar 5 estrelas, entendeu? E aí você começa a pensar também, tipo, mas eu dei 5 estrelas pra Laranja Mecânica e dei 5 estrelas pra todos os garotos que eu já amei, sabe? Você fica, tipo, começa a entrar num ranking infinito que não cabe, sabe? Cada coisa ocupa o seu espaço e dentro daquele momento. E tipo, é isso que o Cláudio falou também, é dentro daquele momento específico em que você consumiu e pode ser que você revisite daqui 2, 3 anos e a sua opinião mude, sabe? É, por isso que também eu acho interessante quando eu peguei esse trecho, né, da origem da obra de arte lá do Heidegger, porque eu achei muito interessante essa citação que ele faz, porque quando ele fala que a obra, ela é alegoria, e aí tem um momento que ele fala assim, a coisa fabricada reúne-se ainda na obra de arte algo do outro. Então a obra, ela vira símbolo mesmo, tipo, ela deixa de ser aquilo que foi idealizado por quem realmente pensou nela ali e tal, né, e enfim, fabricou aquela obra, ela deixa de ser isso e ela passa a ser algo que agrega outras visões, assim. Por isso que eu achei interessante também quando vocês falaram, e a Nara falou isso também, né? A visão do diretor, a visão do artista que está fazendo a obra é importante, mas ela não pode ser a única, porque o movimento social que aquilo causa também é importante de ser lido, né? Porque, de repente, o cara fez uma obra com uma intenção e a hora que chegou no público foi visto de uma forma totalmente diferente, assim. Então, esse tipo de contexto é importante da gente entender, inclusive para fazer essa mensuração de onde que essa obra está dentro do seu espaço-tempo, né? Não, e se voltar um pouquinho antes, Rafael, não é nem saiu do diretor e foi pro público. Saiu do diretor, foi pra quem vai pagar o filme. É verdade. Ana no off, né, falou várias vezes que ia trazer a dor, não
Por acaso, quem trouxe a Dorna primeiro fui eu. A indústria cultural. Ai, eu fiquei com vergonha. De um jeito específico. Mas cara, eu fiquei pensando nisso. É porque sinceramente, eu fiquei com vergonha de ser a primeira pessoa a trazer a Adorno pro rolê. Mas eu fico pensando... Que não ia ter um momento, citei Foucault, achou errado. Teve momento, citei Adorno. Porque Deleuze diz que... Well, I'm sure you will interpret it in your own way, whatever's convenient. Eu fico pensando muito nisso, especialmente puxando pra coisa da interpretação pra um outro lado, completamente diferente do que a gente tá falando. Eu não aguento mais entrar no YouTube e ver vídeos de, tipo, todos os 180 easter eggs que estavam presentes em Infinity bababá. Eu tô tipo, gente, esses easter eggs, essas coisas de tipo, não, porque o diretor colocou isso, porque na verdade ele queria fazer um aceno, qual é a relevância disso? Por que a gente tá falando disso? Sabe? Sim. E às vezes eu fico um pouco presa nisso de tipo, a gente tá repetindo a mesma história de novo e é normal, porque a gente, como humanidade, nós estamos repetindo as mesmas histórias de novo pra sempre, né? Mas especificamente agora, nessa era dos filmes de super-herói e desses muito enlatados, assim, eu sinto que a gente tá tão dentro de uma fórmula que aí esse easter egg, essa caça do tipo, não, porque isso na verdade foi os irmãos russos tentando dizer que no futuro, sabe, você começa a ficar procurando uns pelos em ovo, que a Marvel sabe fazer isso, né? A Marvel sabe colocar o pelo em ovo justamente pra gerar 1000 vídeos no YouTube, gerar conversa, etc. Só que aí a gente leva essa interpretação de procurar pelo em ovo pra tudo. Entendeu? E aí, às vezes, justamente eu entro no TikTok e tem uma galera achando, tipo, não, porque isso aqui que, sei lá, o cabelo dessa pessoa está partido para a direita, porque isso quer dizer que o lado do cérebro direito, sabe? Aí eu fico pensando um pouco, e pra quê? A gente tá fazendo essa interpretação com esse nível de minúcia pra quê? Porque eu fazia esse tipo de interpretação na faculdade de cinema, porque eu tava tentando aprender cinema, porque eu tava tentando entender como eu poderia fazer isso também. Agora, por que a gente, como espectador, tem que ficar interpretando esse nível de minúcia, se esse nível de minúcia não necessariamente avança a história, se esse nível de minúcia não me levanta nenhuma emoção, se ele é pura e simplesmente pra você se sentir quase que intelectualmente superior ao próprio filme que você viu, sabe? Porque é isso, o filme é tão vazio de qualquer emoção e intelectualidade que você tem que ficar puxando umas coisas onde não existem. Mas uma pergunta, né, queria saber mesmo o que vocês acham, porque nesse caso, quando você faz essas interpretações, ou quando, sei lá, tem algum crítico ou uma pessoa, né, que estuda o cinema, faz esse tipo de interpretação, ela também, de uma certa forma, ela não pode te ajudar a entender por que você sentiu aquilo no momento que você estava vendo? Com certeza, assim, por exemplo, o Cláudio citou mesmo 2001, se você... A gente lia muito interpretação semiótica de 2001, porque 2001 é só uma grande aula de semiótica, né? Sim. E aí era justamente um pouco isso, sobre como, tipo, a semiótica, na verdade, te ajudando a explicar o porquê que você sentiu aquilo que você sentiu e tentando inferir no Kubrick, tipo, se ele fez isso, sabe, propositalmente ou não, etc. Então é óbvio que sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco isso, assim, tudo tem limite, sabe? Se a gente tá discutindo isso num quadro geral do filme, assim, por exemplo, uma coisa que eu adoro em cinema é quando eles colocam notas que são, tipo, abaixo do que a gente consegue, do volume que a gente consegue ouvir humano, mas a gente consegue sentir no nosso corpo. Então, o filme de terror, de suspense, usa muito isso, assim, essas subfrequências que você sente no seu corpo. Cara, isso é uma coisa que, assim, acho super valiosa, pronto, me ajudou a sentir coisas a mais. Agora, se a sua interpretação não necessariamente
te ajuda a sentir nada, eu acho que pra mim é aí que mora o problema, sabe? Tipo, sim, entendi. Por que a gente tá falando sobre isso? Por que a gente perde? E às vezes eu acho que coletivamente a gente perde um tempo gigantesco falando sobre isso e a gente não fala sobre o coração das coisas, sabe? A gente não fala sobre a emoção das coisas. E eu acho que daí tem uma outra questão que também é como a gente se relaciona com isso e como a gente se relaciona com os outros. Então, pegando também esse exemplo que a Nara trouxe, né, sobre o filme, como ela conversou com uma outra pessoa que trouxe uma outra perspectiva e isso mexeu com ela também. Eu acho que isso é interessante também da gente entender como que a gente vai colocar isso, porque uma coisa é você chegar e falar, não, o filme não mexeu comigo, ele não me impactou, porque dentro da minha realidade, ou dentro do que eu interpretei, ficou dessa forma e tal. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a pessoa chegar e, tipo, menosprezar o seu sentimento por aquilo. Então, sei lá, a Nara chega falando, pô, eu adorei Midsommar. E aí a amiga chega e fala, você é burra, você não entendeu que tem uma metáfora, não sei o que e tal. Daí você fica, caraca, como assim? Aí isso gera também uma revolta por parte da pessoa que tá ouvindo aquilo e que tá tendo seu sentimento, sua própria interpretação, tipo, rebaixada, que gera uma vontade de se autoafirmar. E aí ela fica puta com aquele tipo de resposta que a outra pessoa tá dando, e daí ela afirma e reafirma a sua própria interpretação para poder se colocar também. Então tem um ruído aí, sabe, nessa questão, entendeu? Eu concordo muito com você, Rafa. Acho que tem muito isso de, tipo, da maneira de como essas coisas vão ressoar no fim das contas para cada pessoa, né? Porque e assim, esse lado de, tipo, nossa, você não pegou tal interpretação, tipo assim, gente, pouco importa, de verdade. Pouco importa. No fim das contas, assim, dane-se, sabe? Porque aquilo ali não é pra ser, não é uma prova de matemática, sabe? Você não tá assistindo um filme pra responder as perguntas Exato. da interpretação X, nossa, que se apareceu tantos segundos, tal coisa na cena tal. Gente, pelo amor de Deus, assim, você tá assistindo uma coisa que ela tem esse objetivo, como eu falei antes, assim, do encantamento, né? O filme, ele tem o objetivo do encantamento. Então, a partir do momento que você está sendo colocado, imerso dentro desse universo, desse filme específico, né? Você está disposto a colocar tudo que você é perante a isso, né? Você está relacionando o tempo todo como aquilo está ressoando com as suas experiências, com quem você é, com a forma que você construiu sua vida, enfim. E é isso que importa, no fim das contas, né? No fim das contas, o que importa realmente é como essas obras ressoam para cada pessoa. E muito menos de como a gente precisa ter uma interpretação padrão de que no Mãe, a Jennifer Lawrence é a mãe natureza. E de que o Javier Bardem é Deus. Nossa, meu Deus. Nossa, olha como essas coisas estavam na nossa cara e a gente não percebeu em momento nenhum. E tipo assim, beleza, pode ser isso também, mas também não precisa ser isso, sabe? Eu acho que essa obrigatoriedade da gente precisar demarcar de como cada interpretação tem que... E é justamente aquela ideia que a Ana falou antes, né? Dessa questão dessa dualidade, de como tudo precisa ser uma coisa ou outra. E assim, não precisa, sabe? Tipo, o mundo é mais complexo do que interpretações muito exatas sobre uma obra de arte, que por si só já é uma coisa que é complexa por natureza, né? Nossa, olha, eu preciso desabafar sobre Mãe, porque eu tô guardando essa rancor há meia década aqui. Mas porque pra mim era isso, assim, eu assisti Mãe e eu saí com uma interpretação, porque eu não sabia, porque tem toda essa coisa de tipo, porque é sobre aquecimento global e a gente destruindo a Terra, não sei o quê. E eu não tinha pensado nisso, eu tinha ficado só na coisa bíblica e fechado por ali. E aí eu lembro de falar, tipo, nossa, gente, eu saí desse filme e, tipo, um monte de coisa acontece, nada acontece, não sei o que eu acho. E aí as pessoas me, tipo, bombardearam a ponto de eu fechar meu Twitter, de falando assim, nossa, mas você é burra. E eu fiquei, assim, um pouco chocada, do tipo, eu ainda sou uma pessoa, tipo... com muitas referências ainda. Eu fiquei pensando, nossa, imagina uma pessoa com menos referências do que eu chegar nisso e aí ter, tipo, um maluco falando, não, porque você é burro se você não entendeu, né? Você não tem, tipo, o Tico e Teco batendo na sua cabeça. E pra mim, novamente, entra um pouco nisso, assim, porque... E aí eu não sei se é porque tem gente que é lambi trelelê do Aronofsky, que aí tudo que ele fala vira, então, tipo, falou...
tá falado, é isso aí. E você fica muito ligado à interpretação do diretor. E eu nunca vi no meio dessas conversas todas uma interpretação disso que não tivesse vindo diretamente, boca a boca, do que o diretor falou, sabe? Ele direcionou todo o pensamento, né? Exato, de uma maneira que ficava impossível você ser descolado daquilo. Ou você descolava daquilo, você era um idiota que não entendeu, ou você se submetia à visão dele, né? Ninguém quer ser um idiota, né? Então, ou cala a boca, ou... Exato, eu ainda fiquei no Google. Você não pode ter uma opinião, gente. Exato, eu fiquei no Google procurando, tipo, então o que isso quer dizer? O que quer dizer o líquido, que não sei o quê? E aí quando você vai ver, na verdade, tem coisas que nem tem interpretação. E eu ficava, ahá! E agora? Well, I'm sure you will interpret it in your own way, whatever's convenient. Vocês estavam falando de Adorno, ele tem uma frase, né, que diz assim, porque eu separei frases de Adorno aqui também, tá? Pra deixar bem claro que está liberado citações de Adorno. Muito obrigada. Mas ele tem uma frase que ele diz assim: a ideia de que tudo é compreensível é um ledo engano, explorar a incompreensibilidade, o mistério é uma das funções da arte. E é isso, né? Tipo, a gente sempre fica achando que, tipo, nossa, tem uma interpretação super certa daquilo, um significado muito certo. E não é isso, é justamente uma coisa, ela é aberta, assim. E tudo bem você simplesmente falar que você gostou desse filme? Não sei, ele mexeu comigo, mexeu comigo, eu adorei esse mexeu comigo, viu, Nara? Vou usar muito isso. Recomendo. Principalmente quando você estiver com dúvidas e não quiser explicar muito. Mexeu. Não sei explicar, tô sentindo aqui. Quer trocar de cor pra ver se você sente também? Exatamente. E aí, deixa eu perguntar uma outra coisa pra vocês, porque o que eu posso entender aqui de tudo que a gente tá falando é que muitas vezes a interpretação de um filme diz respeito muito mais ao autor daquela interpretação do que propriamente a obra em si, né? Tanto que a gente começou aqui falando isso, que, pô, às vezes o cara assiste, a gente deu o exemplo de Tropa de Elite e tal, e como aquela obra ela ganha um ressignificado depois de um tempo, porque você tem também esse distanciamento histórico, temporal e tal, e aí você vai vendo que, pô, aquela obra virou um símbolo, enfim, da extrema direita e tal, papapá. E aí o Cláudio até lembrou muito bem também do Nascimento de uma Nação, que é um filme claramente racista, que tem vários problemas ali e tal, que também virou um filme, um símbolo de um filme que foi também completamente destruído, né, pela história, por tudo que aconteceu e tal, e justamente da evolução humana, assim. E aí o que eu ia perguntar pra vocês é isso, assim, tipo, a partir do momento que a gente começa a ver essas interpretações pipocarem, principalmente hoje em dia, na época de rede social, em que tudo precisa ser comentado, em que você precisa saber, onde é tão difícil, né, você falar eu não sei, ou eu não tô sabendo, ou desculpa, né, também, não tinha essa informação e tal, enfim, onde há tanta pouca margem de manobra, né, nas redes sociais. Eu queria saber de vocês como que vocês veem isso, assim, a interpretação nos tempos atuais, onde a gente tem essa necessidade constante de precisar quantificar as coisas, sabe? É um reforço, tipo, a gente vive numa era em que há um reforço constante desse binarismo, e como a gente pode combater isso? Cara, voltando pro Adorno, eu fico pensando muito nessa... Aê, ela vai citar ele! Voltei, nosso campeão da noite. Não, nessa questão de quanto mais você reproduz, na era da reprodução, quanto mais você reproduz uma coisa, mais ela vai se desconectando do seu significado original, né? Uhum. E aí eu acho que isso pode ser, o Adorno talvez não concordaria comigo, mas às vezes isso pode ser usado para o bem. Porque, pra mim, por exemplo, a questão do Tropa de Elite
a conversa sobre Tropa de Elite aconteceu tantas e tantas e tantas e tantas vezes que hoje em dia ela não está mais conectada ao Tropa de Elite, necessariamente. Ela está conectada a mil e umas outras coisas. Está conectada ao destino político do Brasil e a diferença entre o que era, sei lá, em 2008, quando o filme saiu, nem sei, e agora, sabe? Então a gente não tá mais falando do filme. Eu acho que quando cabe a gente ter esse tipo de conversa, a gente precisa entender também o que a gente tá falando. Qual é a conversa que a gente tá tendo? A gente tá tendo uma conversa onde a gente tá analisando um filme ou a gente tá tendo uma conversa onde a gente tá analisando esse filme inserido num aspecto cultural? Porque, por exemplo, novamente, na faculdade, a gente assistia filme da Leni Riefenstahl, entendeu? Sobre, tipo, o Terceiro Reich, e muitas e muitas vezes parte do nosso papel era falar, nossa, esse filme é muito bem feito, esse filme... Mas isso quer dizer que agora eu vou sair na rua e vou falar, nossa, Leni Riefenstahl, pô, puta cineasta, meu, maior diretora. Não vou, porque eu tenho noção, entendeu? Então eu acho que é um pouco isso, assim, e da mesma maneira, quando a gente fala sobre, tipo, porque tem que descolar o autor da obra, cara, muito fácil falar isso quando é, novamente, o Lovecraft que tá lá, mortão da Silva. Muito diferente é você falar disso sobre Roman Polanski, entendeu? Que tá aí ganhando dinheiro com essas coisas. Quando as vítimas estão vivas, quando você pensa que ativamente J.K. Rowling financia instituições transfóbicas, entendeu? Então, eu acho que cabe um pouco isso, assim, onde você precisa interpretar a obra, talvez descolada dessa questão cultural, existe um espaço pra isso. Mas, mesmo dentro desse espaço, eu acho que cabe você falar assim, então eu vou fazer uma interpretação, mas eu gostaria de dizer que ela está existindo descolada de outros contextos, porque senão fica muito, muito bizarro, assim. Sinceramente, como alguém que, por exemplo, cresceu com Harry Potter, eu vejo hoje em dia pessoas falando de Harry Potter como se tudo estivesse normal, e eu fico lá, eu sentada no meu canto, pensando, tipo, não tá normal, entendeu? Então, pra mim, é óbvio que é muito difícil, eu acho que não existe uma resposta única, porque pra nada existe uma resposta única, depende, vai de caso a caso, mas a gente tem que analisar, tipo, putz, quando eu estou falando disso exatamente, que tipo de mal eu estou fazendo ao descolar ou não esse filme do contexto cultural no qual ele está inserido, né? Ô Cláudio, você como jornalista de cultura, como exercer essa função tentando de alguma forma não influenciar demais justamente o olhar, né, de quem acompanha as suas matérias e tudo mais, e como você faz para não tentar influenciar tanto assim? Você parte por uma coisa muito mais formal, objetiva mesmo? Enfim, como que você trabalha com isso no seu dia a dia, assim? Assim, eu acho que eu busco mais trazer uma bagagem para a pessoa que está lendo, ouvindo e tudo mais, assim. Eu acho que talvez isso seja esse trabalho mais prévio, né? De você buscar mais que essa pessoa que está te lendo, te ouvindo, tenha não necessariamente um viés que ela vai estar olhando determinada obra, né? Mas ela tenha vamos dizer, uma visão maior, uma macrovisão, assim, depois dela ter contato com o que você está fazendo, para olhar para aquela obra de uma maneira diferente. Eu acho até que, ainda mais quando eu estou escrevendo crítica, né? Eu acho que eu busco sempre esse olhar também, de ser menos um lado necessariamente, obviamente que na crítica você acaba trazendo um viés, né? Um olhar pessoal, assim, que tá dentro desse contexto da interpretação que a gente conversou aqui, né? Mas eu busco também muito mais de como é necessário para a pessoa que tá tendo contato com o que eu tô fazendo ter essa bagagem que tá sendo construída a partir da minha visão, né? De como eu vou olhar determinado filme, por exemplo, e eu vou ver que aquele filme tem questões, tem referências e tem olhares sobre determinados outros filmes, sobre determinados outros livros, enfim. Como ele cria essas correlações, né? Como ele cria essa teia que forma ele em si. E eu acho que isso talvez seja muito, muito mais importante do que propriamente uma determinada pessoa falar, nossa, eu gostei, eu não gostei de determinado filme, eu gostei, eu não gostei de determinada série. Novamente, né? Cai naquele aspecto de obviamente, essa é a visão que todo mundo acaba querendo ver mais hoje em dia, por causa desse olhar mais
racionalista, né, das pessoas, de que tudo precisa ser milimetricamente pensado, de que tudo precisa ser milimetricamente explicado, quando as coisas não são necessariamente assim, né? Elas podem ser expandidas, elas podem ser mais complexas, né? Vocês estão falando bastante de alguns exemplos e eu queria também trazer um que, assim, que eu acho que é muito interessante nesse aspecto todo de interpretações e tudo mais, que é o David Lynch, né? Sim. O Lynch, ele tem, ao longo da carreira dele, filmes que não precisam necessariamente ter uma explicação super descarada, de que podem ter múltiplas visões e que às vezes, assim, não fazem sentido, e é isso, sabe? Pra que necessariamente isso fazer sentido? Sabe? Eles precisam ter, necessariamente, uma construção narrativa perfeita, de um início, meio, fim. Eu acho que também tem muito junto tudo isso naquela ideia de que como o cinema clássico tá na nossa mente, né? Enquanto telespectador, né? De como toda essa ideia do início, meio, fim, de que a história ela tá contada ali de um aspecto inicial, que vai para um clímax e tudo mais, e como essas coisas vão se modificando e se reconstruindo ao longo da história do cinema, e de como isso não é tão simples quanto parece, e de como a gente busca esse olhar das coisas que não necessariamente vão ter esse olhar, né? Sim. De como, às vezes, por exemplo, eu gosto muito do Twin Peaks, né? Da série do Lynch, e que eu acho muito engraçado sempre que eu fico vendo, assim, textos, vídeos e tudo mais, buscando super interpretações, enfim. Sério, pra mim, assim, eu consigo ver o mínimo possível ali de interpretação, e o Lynch até gosta de brincar muito com isso, né? Ele fala sempre que quando alguém pergunta sobre o que ele quis fazer com determinada coisa, com determinada cena, ele sempre fala ele fala uma coisa sempre meio estúpida, né? Então ele fala, queria fazer uma referência a uma abóbora, queria fazer uma referência a um jogo de futebol. E aí aquilo se torna tão ridículo, de como as coisas não precisam, ele não precisa ter esse olhar, né? E de como a gente pode ter, mas não necessariamente isso faz com que modifique ultramente o nosso contato com aquela obra, quando o mais importante é aquele sentimento de que quando a gente está assistindo, de que forma aquilo vai ressoar na gente. Nossa, você tá acompanhando isso com as pessoas assistindo The Office novamente, Cláudio? Porque as pessoas procurando uma profundidade de The Office, discutindo, e do nada virou algo pró-capitalista, e eu tô... Que surto é esse que tá acontecendo na minha timeline? Tu tá acompanhando? Olha, caraca, como alguém que trabalhou em set de filmagem, eu posso dizer que o ritmo de The Office era frenético demais pra eles ficarem fazendo interpretações tão minuciosas assim. Sério, porque é isso, quando você para pra pensar, nossa, mas o relógio está marcando meio-dia, porque meio-dia, na verdade, quer dizer que The Office não está preocupado com isso, cara. Se você tá lendo nesse nível, porra... Tá, objetivamente, inclusive, tem cenas de The Office que eles às vezes não conseguem nem dar o foco no personagem, porque o foco tá às vezes numa pessoa que tá em primeiro plano e eles têm que mostrar a pessoa que tá lá no fundo, e aí aquele movimento de câmera na mão, né, que movimenta a câmera pra um lado e pro outro, aí ele vai mostrar o cara lá atrás, às vezes o foco nem vem, às vezes tá desfocado. Que isso? Porque era uma coisa frenética que não tinha esse caos controlado, né? Esse caos controlado. Exatamente. Mas esse daí, desse surto, eu fugi até agora, viu, Nara? Não tava sabendo. Não vi nada, não. Não, e agora vai ficar mais difícil ainda, só se a gente entrar no Reddit, né? Porque o Twitter agora tem limite de tweets que a gente pode ver. Olha, verdade. O Reddit, eu acho que você encontra coisa pior do que a gente super analisando The Office, viu? No detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes, né, para que vocês possam fazer coisas aí diferentes durante a semana, né, e longe de nós ficar influenciando também, viu, é só dicas, você faz se você quiser, né, então vamos começar com você, Ana, o que você trouxe de bom pra gente? Ai, obrigada, Rafa, por ter me colocado primeiro, porque ele sabe que eu estou empolgada, gente. É porque assim, eu comecei a ler esse final de semana uma coisa que está literalmente consumindo a minha vida, que chama Fourth Wing. Olha. Ainda é um livro, não tem tradução ainda pro português, eu tô lendo em inglês. Mas ele é basicamente como treinar o meu dragão, encontra jogos vorazes, encontra tipo escola / internato. Caraca! É incrível, é uma fantasia onde é um universo onde existem dragões e esse país com dragões está em guerra com outro país.
dragões, e aí eles precisam treinar pessoas que voem esses dragões, e uma dessas meninas é meio que obrigada a se voluntariar pra ser uma dessas voadoras. E é um pouco a história dela, assim, na escola, mas só que aí é meio que, tipo, as pessoas se matam pra poder ter o direito a um dragão ou não. Só que, assim, a história é tão bem contada e o personagem principal é tão carismática que eu tô ouvindo em audiolivro, e hoje eu tive que lavar todas as louças, pintar todas as unhas pra poder ter o que fazer pra poder ouvir o audiolivro, entendeu? Caraca. Assim, muito bom. O TikTok, eu comecei a ler porque o TikTok já tava, tipo, o TikTok gringo tava já falando muito desse livro, então eu acho que é um livro que vai estourar, não duvido que ele seja optado pra virar uma série ou filme no futuro, então super recomendo. E a outra coisa que eu ia recomendar é que a única coisa capaz de me tirar do Fourth Wing no momento é The Bear. Só que, né? Só que eu não vou recomendar The Bear porque eu tenho certeza que todo mundo já assistiu as 2 temporadas. Eu vou recomendar uma coisa que é pra quem tá nessa vibe e não sabe o que mais fazer, que é Sweet Bitter. Sweet Bitter teve uma série que infelizmente foi cancelada, era muito boa, mas teve 2 temporadas. E tem também um livro, que é uma memoir, né, uma autobiografiazinha. E é super bacana, é dentro desse universo de restaurantes também, mas só que ao invés de seguir um chefe, segue uma garçonete. E são todos os amores e desamores e o mundo caótico de indústria de serviços. Eu acho que vale super, super a pena a série, que, enfim, se vocês assistirem, vocês vão ter o coração de vocês quebrado, porque foi cancelado antes da história acabar. Mas o livro também é muito bom, vale a pena. Pra quem aí tá de ressaca de The Bear. Caraca. Fourth Wing, The Bear e Sweet Bitter. É isso aí, olha isso aí. aí. Demais. Muito bom, muito bom. Tá aí, então, as dicas, os planos de detalhes aqui da Ana. Cláudio, você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano de detalhe? Então, sempre que eu venho aqui, eu trago no plano de detalhe um quadrinho. Então vou trazer de novo um quadrinho. O Alvo Humano, que é uma HQ do Tom King com o Greg Smallwood. Inclusive, os dois estarão na Comic Con Experience nesse ano. O primeiro volume foi lançado recentemente pela Panini. E ele basicamente fala sobre um cara que é o Christopher Chance, né? É o Senhor Chance, que chamam. E ele, basicamente, é um alvo humano. Então, ele meio que se fantasia de pessoas que vão, provavelmente, sofrer alguma tentativa de atentado e tudo mais, pra ser esse alvo, caso essa pessoa seja uma tentativa de atentado. Caraca. E aí, basicamente, o que acontece é que ele é contratado pelo Lex Luthor, né? E ele serve como alvo do Lex Luthor e, teoricamente, tudo acontece de boas. O cara que ia fazer o atentado é preso, enfim. Só que ele acaba sendo envenenado. Logo depois, conversando. E aí, a partir disso, ele tem 12 dias até o dia que ele vai morrer. E em vez dele meio que, tipo, aproveitar esses 12 dias, ele faz uma coisa de que ele nunca fez na vida, porque ele nunca foi um herói, nem nada disso. Mas ele meio que quer viver esse mundo heroístico, vamos dizer assim. E ele faz uma investigação durante esses 12 dias sobre quem resolveu tentar matar ele. E aí o Tom King usa dentro desse roteiro referências variadas dentro do universo da DC. Para quem conhece, por exemplo, a Liga da Justiça Internacional, que especialmente a fase das HQs dos anos 80, tem toda uma referência ali com todos os personagens voltando. E ao mesmo tempo tem todo esse lado meio investigativo, muito interessante, que você nunca sabe quem realmente ele tá confiando. Tem um lado meio que ele tá escrevendo aquilo dentro de um caderno de anotações, mas ele nunca é um narrador totalmente confiável. Enfim, é bem interessante, muito divertido de ler. E infelizmente só saiu por enquanto o primeiro volume, mas vale muito a pena já acompanhar, porque logo vai sair o segundo. E o Tom King e o Greg Smallwood vão estar na Comic Con, então também é uma boa dica pra quem gosta de pegar quadrinho autografado, né? Muito bom. E a minha dica é um filme que lançou nessa última semana, que tá todo mundo meio falando um pouco assim, mas meio que eu vi um hype menor do que eu esperava que esse filme tivesse aqui no Brasil. Acho que ele teve um hype maior fora, né? Que é o Que Horas Eu Te Pego. Ah, sim. Da Jennifer Lawrence, né? O No Hard Feelings, no nome original, que é dirigido pelo Jenny Stupinski. Eu vi esse filme no fim de semana e, assim, eu tava vendo muitos comentários nos Estados Unidos, especialmente. Inclusive, o filme tá fazendo uma puta bilheteria nos Estados Unidos, mais de 50 milhões de arrecadação já. Tava até vendo uma matéria da Variety ontem que era a maior arrecadação de um filme adulto de comédia romântica em, tipo, 20 e poucos anos. E é um filme muito interessante, assim, porque ele
basicamente fala da Jennifer Lawrence, né? Ela faz uma mulher de em 30 e pouquinhos anos que tá desesperada por dinheiro, porque a casa dela pode ser hipotecada, o carro dela já foi hipotecado e tudo mais, e ela vive vários problemas de relacionamento numa cidadezinha pequena. E basicamente ela é contratada para servir como namorada de um menino meio desajeitado de 19 anos pelos pais. Só que, tipo assim, ela é meio que contratada como se fosse, ao mesmo tempo que meio que iniciar esse garoto, assim, pra, tipo, ele sair do marasmo, né, que ele vive, porque ele vai pra faculdade e tudo mais, também, tipo, tirar a virgindade dele. Então o negócio vai ficando cada vez mais meio complexo, assim, a relação deles. O filme é muito engraçado mesmo. E, assim, acho que ele não tá tendo, pelo menos eu não tenho visto, assim, o grande impacto aqui no Brasil. Ele tá tendo muito repercussão nos Estados Unidos. Tá sendo meio tratado como um comeback aí da Jennifer Lawrence, apesar dela ter feito um filme muito bom no ano passado chamado Passagem, da Lina Neula Gamper, que ela faz uma pessoa que, depois que sai da guerra, uma soldada, enfim. É um filme bem denso, né? Sim, demais, assim. E demais, é um filme bem pesado, ao mesmo tempo que tem um olhar muito meio de suspense, quase assim, né? Dessa visão dela com o personagem do Brian Tyree Henry. Enfim, mas a indicação mesmo é o Que Horas Eu Te Pego, um filme muito divertido mesmo e que tá nos cinemas aí, então uma oportunidade boa de assistir essa semana. Muito bom, tá aí então, dica. Lembrando vocês, ouvintes, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, você vai lá no post, vai estar tudo listadinho que a gente falou aqui, é só você ir lá e clicar que você vai ser direcionado aí porque a gente tá falando. Nara, e você, estreia como convidada e aqui convidados dão dicas, Nara. Eu vou seguir o fluxo do Cláudio e começar indicando um HQ. Legal. Vou começar indicando Maiara e Annabelle, que é um HQ feito por Thales Rodrigues e pelo Pablo Cassado. Bom demais. É muito bom. E as minhas duas indicações vão ser em contexto de trabalho. Adoro histórias que se passam em contexto de trabalho. E aqui, Maiara e Annabelle são funcionárias públicas. Mas não qualquer funcionária pública. Elas são funcionárias públicas contratadas, né? Para meter porrada e monstro, em demônio. É maravilhoso. Sim, e a história se passa aqui em Fortaleza, então tem diversos aspectos culturais que é muito bacana de ver, né? A gente que é aqui de Fortaleza reconhece e quem é de fora conhece um pouquinho mais a gente para além dos estereótipos, né? É uma HQ muito gostosa, foi lançada em 2021, se não me engano, a edição definitiva em 2 volumes, e eu recomendo muito que vocês leiam. E a minha segunda indicação, também sobre contexto de trabalho, é uma série que nós temos uma protagonista que trabalha num escritório de contabilidade, tem muita raiva do seu chefe, de ganhar pouco, de estar, enfim, calhada. E ela escuta todo o seu ódio cantando death metal no karaokê depois do expediente. E aí você vai dizer, nossa, interessante, né? Mas manter essa posição quando eu falar que isso é um anime. E um anime feito pela Sanrio, que é a mesma empresa da Hello Kitty. É uma série, né, em formato de anime, publicada pela Netflix. Os episódios são curtos, são de 20 minutos. Então você tá ali no seu almoço, na sua marmita, triste, solitário, bota a grande suco pra assistir junto. É a sua companhia pra destilar um pouquinho da sua raiva no meio do dia. Recomendo bastante. É uma série que trata muito sobre questões da saúde do trabalhador, relações com a família, envelhecer, sendo que você não está tão velho assim, capitalismo, governo, tudo que você possa imaginar. Recomendo bastante, e eu sei que há uma resistência por ser uma animação muito fofinha, mas ela não é tão fofinha assim, não se engane. Caraca, que demais, que demais. Tá aí, já coloquei na minha lista aqui. Aliás, hoje eu vou sair com muitas coisas, viu? Porque eu tava querendo também pegar umas HQs novas, então vocês já me deram várias dicas aí. Muito bom, muito bom. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe um plano detalhe só, para ser rapidinho aqui, que é um vídeo, né? Se você for procurar aí no YouTube, vocês vão achar várias entrevistas bacanas do Actors and Actors, né? A gente comentou sobre
essa série alguns podcasts atrás e a gente falou sobre várias entrevistas bacanas que tá rolando lá, e o Actors and Actors é tipo um quadro da Variety, né, que, enfim, 2 atores ficam ali batendo papo. Então tem tipo, por exemplo, tem Cate Blanchett e a Michelle Yeoh conversando, tem várias personalidades lá. E a que eu vou recomendar especificamente, pegando aqui o gancho inclusive, porque o Cláudio bem lembrou aí do Que Horas Eu Te Pego, é a entrevista, o bate-papo que tem ali entre a Jennifer Lawrence e a Viola Davis. Eu tô agora lendo a biografia da Viola Davis, ainda não terminei, então não vai ser meu plano de detalhe nesse momento, mas, enfim, eu sou apaixonado pela Viola Davis, eu acho ela incrível assim, e esse papo que ela teve com a Jennifer Lawrence é uma conversa tão sincera, sabe? Elas conversam sobre a indústria cinematográfica, sobre atuação, sobre o papel de uma atriz, né, em uma história e como que elas podem ressignificar algumas coisas também. Elas também se aprofundam, né, na parte de imprensa, por exemplo, como que elas lidam com a imprensa e como a carreira delas acabou sendo afetada por fatores externos e tal. E aí a Viola Davis, né, lógico, né, mais velha e tal, ela traz umas reflexões pra Jennifer Lawrence, assim, e a Jennifer Lawrence tem um momento que fala, só de eu estar aqui ouvindo você, eu já sou uma pessoa melhor, sabe? Tipo, de eu estar aqui conversando com você. E é muito demais, assim, essa conversa delas, né? E a Viola Davis, óbvio, vai falar também sobre a questão da representatividade, ela fala sobre A Mulher Rei, né, que foi um filme que ela produziu, ela estrelou e tal, e sobre a importância de um filme desse pro mercado cinematográfico, o poder da atuação e a dificuldade, né, de se equilibrar ali naquela balança da atuação como arte e também o que o mercado pede, porque elas também discutem um pouco isso sobre os números, né? Ah, mas a atriz X tem tantos seguidores, a atriz Y tem tantos seguidores, e aí opta-se às vezes por uma atriz do que outra pela influência que ela tem nas redes sociais, sabe? Então, enfim, é um papo super interessante, vale muito a pena para vocês ouvirem, verem e ouvirem, né? Porque tá no YouTube. Actors and Actors com a Jennifer Lawrence e a Viola Davis. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 514, fizemos esse papo aqui sensacional sobre interpretação de filmes. Cara, que papo delicioso. Eu não teria condição alguma de fazer esse papo sem meus convidados. Então, eu queria agradecer aqui, Ana, queria agradecer sua presença aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez por doar seu tempo, vir aqui conversar com a gente. E, por favor, deixa aí meios de contato, redes sociais, para quem quiser, de repente, saber mais do que você está fazendo. De repente surge aí o renascimento de um podcast e aí você anuncia. Como é que faz para te acompanhar aí? Eu tô em todas as redes sociais no @AnaLiveMS, Ana com 2 N's. E o Quarta Parede pode não estar lançando coisas novas, mas tem aí 3 anos de podcast para vocês ouvirem, caso não conheçam. E assim, a gente fala de tudo, desde Crepúsculo a Dom Casmurro, então vamos lá. E a Ana com a Lari, né, Ana? Exato, Larissa Siriani, que é Larissa escritora Siriani também e que é da família Cinemação aqui, né? Sim, Lari já esteve aqui muitas vezes, preciso trazer ela de volta, inclusive, faz tempo que ela não participa. Demais, Ana, obrigado de novo pela sua participação. Imagina, muito obrigado, me chamem sempre, porque eu adoro. Valeu, muito obrigado. Nara, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Eu tava tentando puxar a Nara, já fazia tempo que eu tava tentando trazer ela, só dava tiro na água, porque eu falava umas coisas, uns temas nada a ver, e aí eu falei assim, não, Nara, eu preciso de você lá no Cinemação um dia, me fala aí um tema que você gosta e tal, e deu certo de você estar aqui, e eu tô muito feliz de você estar aqui, espero que você volte mais vezes como convidada, e agora também fica aqui o registro que você funciona muito bem também como convidada, viu, Nara? Então espero que você receba mais convites. Ai, muito obrigada pelo convite. No off até comentei aqui com o Rafael que nossa, me chamaram! Tô sempre nos
bastidores dos programas, apareço aqui e acolá. Então eu fiquei muito feliz e surpresa com o convite. Eu espero que... adorei rever de novo, Ana. Estou muito feliz de ver você. E muito obrigada pela oportunidade de conhecer o Cláudio. Enfim, muito obrigada, gente. Se vocês quiserem continuar me acompanhando, não recomendo, mas se quiser... Você pode me seguir lá no Twitter. Lá eu sou Nara Lívia X. X da onde? Depende. Você pode dizer que é Márcio X, tem um artista, um negócio bem culto. Ou pode ser o elemento X da Meninas Superpoderosas. Fica a seu critério. Essa já foi pra filosofar. Só de pegar ali o seu arroba já vai filosofar. Uma parte. E não deixem de conhecer os programas da rede LGBT Podcasters. Você pode conhecer esses programas acessando a hashtag em qualquer rede social LGBT Podcasters. Tem programas sobre cultura pop, sobre cinema também, sobre o mercado de trabalho, enfim, muito interessante. Recomendo a todos pesquisarem. E muito obrigada novamente. Cara, que demais. Muito obrigado. Adorei mesmo ter você aqui. Assim como adorei também o Cláudio. O Cláudio precisava voltar aqui, voltou. E Claudinho, vamos ver se você volta aqui mais vezes, hein, esse ano, por favor. Eu sei que vai ter que conciliar a agenda com o CBN, que é um veículo um pouco maior que o Cinemação. Mas ó, eu agradeço demais o fato de você vir aqui, doar seu tempo também para estar aqui falando com a gente, e também deixa aí meios de contato, e para quem quiser te ouvir na rádio, né, como que faz também? Bom, Rafa, obrigado pelo convite, sempre que precisar é só chamar, que estarei disponível aqui. Gosto demais sempre de participar dessa animação. Bom, quem quiser me acompanhar nas redes, em todas, é Cláudio Gabriel J, no Twitter, Instagram, tem uns videozinhos no TikTok também, apesar de eu ter abandonado. Bom, eu escrevo normalmente, mas se você quiser ver mais pro lado de crítica, né? Eu sempre escrevo no Senta Aí, que é meu site, Senta Aí, com 2 A's mesmo, .com. Na CBN, de vez em quando eu apareço lá fazendo uma matériazinha de cinema, mas aí eu recomendo mais você acompanhar nas redes, porque aí provavelmente eu vou divulgar as matérias lá. E eu tenho minha coluna toda sexta-feira, que eu dou dicas de cultura, sempre no noticiário local do Rio de Janeiro, né? Se você for do Rio. Ali por volta das 7h20 até 7h40. E, por fim, nessa vida que eu faço 1 milhão de coisas, eu tenho o meu próprio podcast chamado 30. Então, se você quiser acompanhar um outro podcast que é bem legal. E, basicamente, nesse podcast, eu faço uma newsletter semanal em áudio, obviamente, já que é podcast, de cultura pop. Então eu pego todas as notícias que rolaram ao longo da semana da cultura pop e faço uma amálgama ali, dou um pouquinho às vezes de opinião, mas o especial é você sempre ficar ali antenado do que tá rolando, quais as novidades e tudo mais. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, que tá no ar. Pra quem quiser procurar, é 30, mesmo escrito. Em qualquer plataforma tá disponível, Spotify, Deezer e tudo mais. Muito bom, muito bom. Sigam nossos convidados, né? Mostrem o carinho de vocês por eles, porque ó, a gente faz tudo isso daqui de graça, né? Um trabalho árduo que a gente faz aqui semanalmente. Então, fica aqui também a recomendação para, se você quiser, mande seu comentário pra gente aqui através das nossas redes sociais, né? Ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você pode mandar seu comentário, o que você achou desse episódio, como você interpreta a interpretação. Olha aí que loucura de filosofia que você vai fazer. E além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, curtir na Apple Podcast ou se inscrever na Deezer ou no Google Podcast. Assim você vai receber sempre notificação quando sair um episódio novo nosso, e aí você não vai perder absolutamente nada. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa no final do ano presentes exclusivos do Cinemação. O link para você se tornar um apoiador estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 514 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.